Olá pessoal, mais um vídeo do canal Simplex Odonto para vocês. Pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando para vocês de um assunto bem interessante. É muito comum os técnicos executar serviços em equipamentos e às vezes também o cliente mandar seu equipamento para uma assistência técnica e de repente esse equipamento chega na sua mão para você executar algum serviço nele. E esse equipamento já rodou por vários locais. É importante a gente conhecer o equipamento. O que é a gente conhecer o equipamento? É a gente conhecer realmente o equipamento, quais são os componentes que o equipamento tem, se é realmente do equipamento, aqueles componentes que estão lá no equipamento, porque muitas vezes o equipamento já andou em outros locais e as pessoas que vão executar esse serviço não têm as peças de reposição e acaba colocando uma outra peça na tentativa de fazer o equipamento funcionar. Então nesse vídeo eu vou estar falando para vocês, dando algumas dicas bem interessantes. É bom que vocês fiquem bem ligados nesse vídeo, porque eu vou estar dando algumas dicas muito legais com relação a esse assunto. Conhecer o equipamento. Vamos falar de autoclaves, mas pode ser de outros equipamentos. Serve como exemplo também. Mas especificamente vou estar falando de autoclaves. Autoclaves de bancadas, seja ela qual for a marca e qual o modelo. Vamos lá. A autoclave tem válvula selenoide? Tem quantas? Uma ou duas? Isso é bem interessante, pessoal, porque serve para vocês ter alguns parâmetros até de funcionamento. O que elas fazem no equipamento? O que é que essas válvulas selenoides fazem no equipamento? Para que serve? Qual a finalidade dela ou delas? Qual a potência da bobina ou das bobinas? Qual a tensão das bobinas ou da bobina? Qual a voltagem da bobina ou das bobinas? Se existir duas bobinas, se existir só uma, qual é a voltagem dela? Se existir duas, qual é a voltagem delas duas? A voltagem é igual das duas? Qual o orifício de fluxograma de cada válvula selenoide? As duas são iguais. O fluxograma, pessoal, é aquele furo que a válvula selenoide tem, por onde ela vai expurgar o seu fluido, seja vapor, seja líquido, seja ar, qualquer tipo de condição que ela vai ser submetida para trabalhar, e ela vai dar uma abertura na válvula e vai circular algum produto, né? Seja ar comprimido, seja óleo, seja qualquer tipo de coisa. Na autoclave, o vapor, né? Então, qual o orifício do fluxograma das válvulas selenoides? Eles são iguais? A válvula selenoide ou as válvulas selenoides são mesmo do equipamento? A gente precisa conhecer para saber se alguém trocou essas válvulas, para saber se elas são realmente a do equipamento. Por isso que a gente precisa conhecer o equipamento. Qual a marca das válvulas selenoides? Qual o modelo? A autoclave tem sensor de temperatura? Qual o tipo do sensor? É um NTC? É um PTC? Ou é outro tipo? Por exemplo, um LM35? Ou outro modelo? Outro tipo? Qual é a resistência ômica do sensor ou dos sensores? Qual a finalidade dele no equipamento? De que forma que ele trabalha? Ele serve para quê lá no equipamento? No projeto do equipamento, se tem um sensor ou dois, eles estão lá por algum motivo. Para funcionar alguma coisa, acionar alguma coisa ou desligar alguma coisa. Eles estão lá. Então qual é a finalidade dele lá no projeto do equipamento? Eles trabalham de forma anexada, por exemplo, com um comparador de tensão que está na placa eletrônica, ou não. O sensor é mesmo do equipamento? Ou os sensores são mesmo do equipamento?
valores ômicos, como em seu formato físico. Aquele sensor ou aquele tipo de sensor é realmente desse equipamento? Quantos sensores tem? Quais são, se são do mesmo tipo e se sua resistência é a mesma. Se tem um sensor ou dois sensores e se a resistência ômica deles são iguais ou se elas são diferentes. Então são várias coisas que a gente precisa observar, pessoal. Isso é só algumas dicas que eu estou dando aqui, são várias coisas que a gente precisa estar atento. Chega um equipamento para conserto, passou pela mão de alguma outra pessoa, e aí você não sabe se aquilo, realmente as peças que estão lá é dele mesmo. Mas conhecendo, você vai saber. Tem termostato? O equipamento, a autoclave? Que tipo? Quantos tem? Porque tem autoclave que tem 2 termostatos, tem outros que tem 3. Eu já peguei autoclave com 3 termostatos. Qual a sua capacidade de carga? Dele ou deles? Se tiver mais de um. Qual a temperatura dele ou deles? Qual a sua estrutura física? Dele ou deles? São iguais? Os termostatos são iguais, os que estão lá? Qual a finalidade dele no equipamento? De que forma que ele trabalha? Ele faz o que lá? Ele está desligando a resistência? Liga ou desliga alguma coisa durante o processo de funcionamento do equipamento? Ele faz isso? Então a gente precisa saber disso, conhecer realmente o que é que ele está fazendo lá. É importante a gente conhecer cada componente de um equipamento e para que ele está naquele local e por que ele está ali, o que é que ele vai fazer. Isso é bem interessante isso, pessoal. Se o valor de temperatura são iguais, no caso se tiver mais de um termostato, eles são mesmo do equipamento? De que forma eles atuam? Eles atuam de forma separada ou eles atuam juntos? Outra questão também a se fazer. Tem resistência? Toda autoclave tem resistência. Quantas são? Uma ou duas? Ou mais? Qual o tipo da ou das resistências? Qual a voltagem da ou das resistências? A voltagem das resistências são iguais? Se existir duas resistências lá, por exemplo, elas são iguais às voltagens das duas resistências? Ou elas têm voltagens diferentes? Qual a potência da ou das resistências? Elas têm a mesma potência se tiver duas resistências? Se tiver só uma, ela tem uma potência. Se tiver duas, nós teremos aí, poderemos ter as duas potências iguais, ou pode ser uma com uma potência diferente e outra com outra potência. As potências não seriam iguais, como também a voltagem. De que forma elas trabalham no equipamento? Elas trabalham em série? Elas trabalham em paralelo? Trabalham em forma conjunta ou de formas separadas? As resistências têm potências diferentes? São mesmo do equipamento? Vamos mais, pessoal, ainda tem mais coisa aqui ainda. A autoclave tem pressostato? Quantos tem? Um? Tem dois? Qual a finalidade dele ou deles no equipamento? Eles trabalham em conjunto ou de formas separadas? Qual a sua capacidade de carga? Ou a capacidade de carga de ambos ou de cada um? Qual a sua marca? Qual o seu modelo? Qual a sua escala de pressão, a máxima e a mínima do pressostato? Porque o pressostato tem uma escala de pressão. Tanto uma escala máxima como uma escala máxima, como uma escala mínima. Qual é o seu diferencial? Também o pressostato tem um diferencial, se ele for mecânico. Ele é mecânico ou ele é eletrônico? Por exemplo, um pressostato eletrônico tipo MPX 700, que ele fica na placa eletrônica da autoclave, mas ele é um pressostato. Ele é mesmo do equipamento? A autoclave tem sensor na porta?
ou algum outro dispositivo que vai fazer alguma identificação de alguma coisa, como temperatura ou pressão. A autoclave tem a placa de potência. A placa de potência que está na autoclave é mesmo da autoclave? É a versão da placa que está na autoclave, é a versão do equipamento mesmo? A autoclave tem uma placa de controle. A placa de controle é mesmo da autoclave? É mesmo daquela série daquela autoclave? Porque existem autoclaves aí no mercado que tem várias placas que são com o mesmo formato, cabe no espaço lá da porta da autoclave, mas que tem versões diferentes, tanto a placa de potência como a placa de controle. Às vezes a placa de controle não se configura com a placa de potência, mas cabe no local. A versão é desse equipamento mesmo? A placa que está lá no equipamento, funcionando no equipamento, é a versão desse equipamento mesmo? Qual o modelo do equipamento? Qual a marca do equipamento? Qual é o ano de fabricação do equipamento? Qual é a série do equipamento? Então, pessoal, esses detalhes aí são bem interessantes exatamente por causa disso. Tem uma série de coisas que a gente precisa conhecer no equipamento para saber realmente identificar, muitas vezes, alguns defeitos. Chega um aparelho para você consertar, você não sabe se aquela peça que está no equipamento é realmente dele, e aí você fica quebrando cabeça, porque você não conhece realmente o equipamento. É muito importante conhecer o equipamento. Eu estou falando nesse vídeo especificamente das autoclaves, mas isso serve para todo tipo de equipamento. Se é uma máquina de lavar, da mesma forma. É um compressor? Da mesma forma. É uma cadeira? Da mesma forma. Seja qual for o equipamento, a gente precisa ter esses dados. E existem ainda outros dados, que são bem interessantes também, que as pessoas também, muitas vezes, não têm o costume de verificar, que está no manual do equipamento, manual do usuário. Lá vai estar dizendo se é uma autoclave, que nós estamos falando da autoclave nesse momento, estamos falando aqui no vídeo das autoclaves. O dentista quer saber, por exemplo, se ela cabe numa determinada bancada. Lá vai estar dizendo a profundidade da autoclave, a largura, a altura, o peso dele, uma série de informações. Se o equipamento produz radiação, se produz, quanto é esse nível de radiação. Então tem várias informações, se existe um risco de explosão, lá vai estar dizendo, tudo vai estar dizendo isso aí, tudo no manual, pessoal, tudo especificado. Então tem uma série de informações que estão lá descritas. O diâmetro da porta, o desenho do equipamento, tem um monte de coisa no manual de instruções do usuário, que são bem interessantes também. É mais um vídeo do canal Simplex Odonto para vocês. Quem gostou, dá o like aí no canal. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. É mais umas dicas aí que eu estou dando. Ative o sininho lá no nosso canal. Quem não gostou também diz que não gostou, pessoal. Assisti seu vídeo, não gostei. Vocês falam lá no canal, deixem os comentários. E a gente vai estar fazendo outros vídeos aí muito legais também para compartilhar com vocês. E um grande abraço a todos, pessoal. Valeu, gente!